anos no mercado de controle tecnológico, já participou de projetos de grande relevância nacional, dentre eles mais de 20 na área de energia hidroelétrica, como UHEs e PCHs. Atuou em dois estágios, né, da Copa, na época da Copa do Brasil em 2014, dois estágios de futebol, e dentre outros projetos de infraestrutura, como exemplo, rodovias e aeroportos. Então, Rafael, com palavra com você, fique à vontade. E obrigado desde já pela tua presença aí conosco no Via Paul Play. Ok, ok. Obrigado, Thiago, pela apresentação, pelo convite também, né? Me sinto honrado dentre todos os escolhidos aí, contribuir com um episódio e poder falar um pouquinho desse trabalho com barragens, né? Então, você já me apresentou, né? Eu só queria complementar, eu já praticamente nasci numa barragem, nasci em Tucuruí, na época da construção da usina também, e a minha família tem todo um histórico já que vem de outras gerações já nessa área de barragens, né? E dentro de barragens, para vários tipos de aproveitamentos, né? É claro que tem a boa parte delas na área hidrelétrica, mas muitas vezes as barragens têm usos múltiplos, né? Então, como você bem colocou, a gente entende que no caso do saneamento, nesse contexto todo, a captação da água bruta está ligada ali a alguma barragem. Nesse caso específico do concreto, né, que vai ser o enfoque aqui, vou apresentar um pouco aí da, da, da nossa história, um pouco da nossa experiência, né? Deixa eu colocar aqui na tela os slides. Só um segundinho. Só me confirma, por favor, se já estão vendo os slides. Positivo. Pode ir. Deu certo. Ok. Então, eu queria começar com essa foto aqui, lá da barragem de Ribeirão João Leite. Essa barragem, né, já existente há muitos anos, já fica próxima até do aeroporto ali de Goiânia, tá? E essa barragem, ela abastece aí, pelo que eu tive de informações aí na internet, de 1,3 milhões de pessoas já. Então, é uma barragem grande, é uma foto maravilhosa, peguei na internet, é da Saneago, mas é uma barragem que eu tive orgulho de participar e recém-formado praticamente, ou seja, já tem deve ter uns 20 anos aí atrás já, né? E de ter participado, acompanhado um pouco da construção. Então, é uma barragem grande eu não sei dizer agora a altura, mas pela foto vocês já conseguem ver aí a altura e o reservatório, é uma barragem de grandes proporções, de CCR, tá? Então tem concreto convencional e concreto rolado. Nesse contexto todo, né, que nós vamos falar bastante de concreto, geralmente essas barragens a gente se resume ao concreto convencional, como já é o mais comum aí das obras, e o concreto rolado, tá? Então, essa é uma vista aí já para a gente já começar bem a apresentação e mostrar esse tipo de empreendimento aqui, né? Vou apresentar brevemente a Holanda Engenharia, né? Quem quiser também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem o site, vai ter mais informações lá. A nossa empresa tem 35 anos, fundada em 87, vamos fazer 36 anos em outubro, mês que vem. E nós hoje estamos muito focados na parte de inspeções técnicas de barragens, de hidroelétricas, de túneis, pontes, portos, aeroportos, ferrovias, ou seja, muito voltado ou à energia ou à infraestrutura, né? Temos aí mais de 30 milhões de metros cúbicos de concreto controlados, isso somando todas as obras que nós atuamos como controle tecnológico, tá? Que totalizam mais de 70 obras de controle tecnológico. Acho que agora com laser fica melhor de ver o meu mouse aqui, né? Então, claro, nós temos aqui dentro da nossa missão, visão e valores, né? Focamos muito na nossa ética e a gente entende que os nossos valores se sustentam através do nosso comportamento e da nossa ética. Então, não vou passar no detalhe aqui a missão e visão e valores da empresa, mas a gente entende que essa reputação, o nome, tudo que foi construído, a gente leva muitos anos para construir, então a gente quer, assim como as barragens, que fique de pé por muito tempo, que dure muito, que a gente sabe que construir é difícil, mas
colapsar é muito rápido, é muito fácil, né? Então a gente preserva muito a integridade e a nossa ética. Dentro aqui da Holanda Engenharia também nós temos aí uma marca, né, de 2012, foi quando nós certificamos o nosso sistema de gestão da qualidade na ISO 9001. Nós temos um comprometimento com essa área da qualidade, acho que está intimamente ligada aos nossos laboratórios de controle tecnológico. Temos um vídeo institucional também, que não vou passar aqui, mas está no YouTube. Se pesquisar ali o que é concreto para você, vai aparecer o nosso vídeo institucional e vai ter mais informações também sobre a Holanda Engenharia. Hoje, a Holanda ela tem 2 focos de atuação, né? As obras em construção, ou seja, muitas vezes a gente está ligado diretamente ali à construtora e ao controle tecnológico da obra em construção, e os empreendimentos ativos, que muitas vezes a gente está, então, contratado pelo cliente, pelo proprietário, e que faz a operação do empreendimento. Essas 2 imagens, inclusive, são de hidrelétricas, mas também de todo tipo de barragem que a gente tiver para o represamento da água, seja para o saneamento, ou para geração de energia, ou para qualquer outra finalidade, a gente tem expertise nisso. Então, geralmente são obras que possuem estruturas mistas, então você consegue ver uma barragem de enrocamento ou outra de terra integrada com uma de CCR, uma de concreto. Então a gente atua em todas essas áreas. Nesse slide aqui eu já queria começar com essa utopia, porque a gente vê muitas vezes na política de qualidade da Holanda, inclusive, né, nós buscamos esse equilíbrio de qualidade, preço e prazo. E eu vejo que isso na prática não tem funcionado, tá? Antigamente, eu até acredito que se tinha um equilíbrio melhor disso, mas eu percebo que da geração anterior, dos meus pais, para a minha e para a próxima que está vindo, isso está mudando muito e chama muita atenção, está mudando muito rápido. Então aqui eu basicamente fiz uma pesquisa no LinkedIn só para mensurar o que hoje as obras dão mais importância, né? Eu falo mensurar porque, ou seja, eu já até imaginava que esse seria o resultado da pesquisa. Mas, ou seja, a gente teve aqui em torno de quase 80%, né? 79%, vamos falar exatos, dão mais importância a preço, 13% para prazo e 7% qualidade. Então, isso aqui, para mim, reflete bem o reflexo do que o mercado está hoje, uma obsessão por preço e muitas vezes comprando sempre pelo mais barato e não fazendo um ranking técnico e não escolhendo bons produtos e com isso afeta muito a qualidade, né? Ou seja, se você jogar o preço para baixo e apertar no prazo, muito difícil você consegue entregar um serviço de qualidade, né? Então acho que a gente tem que lutar um pouco contra isso, né? Quem trabalha com controle tecnológico, com controle de qualidade, sabe que vender qualidade nesse mercado obcecado por preço e por prazo tem sido cada vez mais difícil. Também queria começar falando sobre desempenho e vida útil em cima desse gráfico do IPT, porque quando nós construímos uma obra, essa obra está nascendo, né? Então, eu falo que muitas vezes a gente gasta ali 3 a 4 anos construindo a obra. Hoje tem PCHs que são feitas com 14 meses, 15 meses, né? Ou seja, nós gastamos pouco tempo construindo para um empreendimento que é para durar muitos anos. Então, quanto mais, vamos falar assim, mal construído esse empreendimento, nós estamos projetando esse V0 aqui, essa linha vermelha, né? Nós estamos projetando já uma obra com deficiência, está nascendo com uma genética ruim, um DNA ruim, e consequentemente a gente pode atrapalhar no desempenho e na vida útil dessa estrutura, né? Da mesma forma que a gente pode ter também um outro V0 aí, dependendo de outro tipo de obra, né, nessa linha amarela, e quanto mais bem construído a gente está projetando isso lá para frente, né? Então eu reforço isso, que muitas vezes a gente tem que focar, né, na construção, na qualidade de construção, em construir bem feito. Então eu estou fazendo essa introdução porque eu vou apresentar alguns argumentos, algumas ideias aqui, para ver se a gente desenvolve um pouco mais o nosso mercado com esse objetivo de projetar e executar estruturas cada vez com melhores desempenho e melhor vida útil, né? Aqui é uma brincadeira que
peguei a inteligência artificial e fiz uma imagem, né, minha, na pediatria. E a gente, em cada fase da vida, nós temos os cuidados, né? Então, o cuidado na fase da pediatria é diferente do cuidado nessa fase atual que eu estou aqui e que com certeza vai ser diferente aqui na fase da geriatria, tá? E essa brincadeira é exatamente porque no concreto não é diferente. A gente tem a fase da pediatria, para mim, que é até ali no momento da obra, na construção, no lançamento, adensamento, acabamento ali do concreto, cura, até ele atingir a resistência, a maturidade e todas as propriedades para qual aquele concreto foi projetado, né? E então esse cuidado na fase da pediatria é muito diferente do que o cuidado na fase da estrutura jovem ali na condição de serviço, e também é diferente dele já numa idade geriátrica. Nesse caso aqui à direita é uma barragem com 100 anos de idade já, né? Na verdade quase 100 anos, tá? Porque aqui na placa tá 1924, mas isso aqui é muito provavelmente começou a construção muito antes. Essa barragem aqui é uma barragem de Ilha dos Pombos, no Rio de Janeiro. Ela tem já 100 anos de idade, então, né, como eu comentei, e aqui na frente nós fizemos a modernização do vertedouro, né? Então, ou seja, aqui a gente percebe que temos uma integração da estrutura nova com a velha, né, vamos chamar assim. Então, a engenharia eu acho fascinante também nesse sentido, né? Quando eu participei desse projeto, você tá ali na obra, passa um filme na cabeça, né, de imaginar como que era na época, a logística, os materiais, normas praticamente não existiam, né, segurança do trabalho, enfim, todos os aspectos que hoje é muito diferente. Então, eu acredito sim que a gente tem uma evolução muito grande do mercado em produtos, em materiais, enfim, um monte de novas tecnologias, de conhecimento que antigamente não se tinha. E então eu acho que a gente não tem desculpa de fazer obras. Hoje, às vezes, encontrar obras mais mal feitas do que eram feitas antigamente, né? Então, eu queria também colocar um ponto muito importante, que se você quer melhorar as obras, a qualidade das obras, das suas obras ou das obras do Brasil, temos que seguir as normas técnicas. Isso é óbvio, né? Porém, ainda assim, ainda hoje, a gente vê muita gente negligenciando, não seguindo, ou dizendo simplesmente que não sabia, né? Então, essa frase aqui, ela é muito interessante, porque quando se descumpre uma norma, assume-se de imediato um risco. Isso significa dizer que o risco foi assumido, ou seja, significa que se está consciente do resultado lesivo. Então, na área jurídica, não adianta a gente chegar lá e falar que não sabia que existia uma norma. Se a norma existe, nós não identificamos a existência dela, ou nós não procuramos, não identificamos, enfim, não localizamos, né? Não adianta chegar lá e falar simplesmente que não sabia. As normas estão aí, as instituições estão aí. Acho que a troca de informação já é cada vez, o acesso à informação hoje e a troca é cada vez mais rápido e mais prático, né? Então não adianta a gente simplesmente falar que não sabia que existiam normas para cada finalidade, né? Então, ou seja, a gente tem normas, acho que no Brasil algumas críticas ainda, né? De uma ou outra que falta, mas eu diria que nós temos uma base de normas muito boa e eu vejo que boa parte dos nossos problemas é que algumas pessoas, algumas empresas não seguem as normas, simples assim, né? E eu acho que a gente tem que aprender sempre com o passado, porque nesse caso, esse livro aqui é um livro bem impactante, que é Os Bastidores, lá do acidente de Brumadinho, né? E eu acho que todo acidente de barragem, todo rompimento, independente, tá, do dano de mortes, né, ou até material, mas eu acho que todo acidente é uma oportunidade de aprender e a gente aprender e corrigir para que ele não volte a ocorrer, né? Então a gente pode errar muitas vezes, mas não nas mesmas coisas, né? Então a gente tem que aprender isso para a gente, em hipótese alguma, correr esse risco novamente. Então hoje nós temos uma tecnologia de várias coisas, não só para construção, de instrumentação, de sistema, de software, né? Hoje você pode ter toda a barragem toda instrumentada, ter todo esse controle. Então, acho que às vezes esse tipo de acontecimento é uma tragédia, claro, mas impulsiona, né, como impulsionou a lei, e agora a gente tem todo esse programa de revisão periódica de segurança de barragem. Aí eu queria também comentar, para fazer todo esse embasamento, até chegar lá no concreto, né, sobre essa regra de Sitter, né? Nós temos, então, a parte de projeto,
execução, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Então, o custo relativo dessa intervenção, ele aumenta na ordem de 5, né? Então, o que a gente pode entender, para cada R$ 1 que eu invisto na fase de projeto, eu economizo 5 na fase de execução, e eu economizo 25 na fase de manutenção preventiva e 125 na fase de manutenção corretiva. Então, isso significa que prevenir é muito melhor do que remediar, né? E esse caso aqui, dessa estrutura que está na tela, essa eflorescência, né? Acho que é a maior eflorescência aí que eu já vi na vida, né? Até quis tirar uma foto com ela, porque era realmente muito grande. Isso aqui é só um pedaço de uma chaminé de equilíbrio de uma barragem. E nessa chaminé é uma estrutura só de água, né? Um reservatório de água, né? Praticamente. E ela estava assim com toda essa eflorescência em todo o seu raio ali, né? Toda a sua extensão. E a gente via muito problema de fissuras e juntas frias de concretagem entre camadas. Então, a água percolava e a gente, do outro lado, do lado externo, a gente tem essa eflorescência, né? A gente já fez todo um procedimento e tratou. Essa aqui foi até um dos cases de sucesso aí com o pessoal da Viapol, né? Que nós fizemos o tratamento da superfície pelo lado interno e a impermeabilização. Então, aqui eu estou mostrando bem simples, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês a regra de Sitter. Se lá atrás, na fase de projeto, já fosse previsto uma impermeabilização interna, a gente não teria tido todo esse trabalho. E na fase de construção, com certeza, a condição de acesso, de andaime, a usina, né, nesse caso é uma usina até hidrelétrica, ou seja, ela não precisaria estar parada a geração de energia para fazer a intervenção. E vocês observarem aqui como é difícil, né? O pessoal fazer esse trabalho pendurado, tem que fazer o jateamento para abertura da porosidade, aí aplicar primer, aplicar o produto, né? Isso fazendo em faixas, tem que pensar na junta de todo o trabalho que é feito. Mas como a gente bem sabe, a impermeabilização sempre pelo lado positivo, ela é mais eficiente. E nesse caso aqui, a solução que nós buscamos foi exatamente resolver o problema de vez, fazer a impermeabilização pelo lado interno. Poderia fazer uma série de tentativas pelo lado externo, de injeções, uma série de outras opções que a gente pensou, mas tem hora que, dependendo da barragem, né, e na parte de saneamento não é diferente, tem muitas barragens que elas estão isoladas e raramente vai ter alguém que vai voltar lá e vai ter uma outra inspeção, isso vai ser uma inspeção ao longo do tempo. Então, o objetivo é a gente fazer uma intervenção que resolva de vez o problema, né? Então, esse aqui foi um case de sucesso bem interessante. E nós temos que ter em mente sempre a tricotomia, né, que nós falamos bastante também aqui na Holanda Engenharia, porque nós mapeamos, existe uma diferença, né, muitas vezes o que foi projetado, do que foi especificado e o que foi executado. Então, muitas vezes o projetista colocou ali um determinado tipo de impermeabilização, porém foi especificado de uma maneira diferente, a metodologia executiva, o procedimento, enfim, e na hora da execução alguma coisa deu errado, e muitas vezes fica esse fogo cruzado, né, de será que o produto não desempenhou bem, será que o aplicador aplicou errado, né, o que aconteceu? Então a gente busca sempre ter esses 3 pilares em sincronia. A gente vê muito isso, né, de obra, que a execução sai bem diferente do projeto, né, então eu acho que a gente tem que ter em mente que essa tricotomia existe e a gente tem que mitigá-la, deixar ela cada vez mais ajustada. E muitas vezes o problema dessa tricotomia é a questão de comunicação, de deixar bem claro, de detalhar, de tirar as dúvidas, de colocar foto passo a passo, né? Então a gente tem que ter tudo muito bem ajustado para a gente poder fazer um trabalho de excelência. Aqui, eu também quero falar um pouco sobre fatores de durabilidade. Então, eu coloquei aqui uma pele, né? Porque a gente subestima o concreto, né? O concreto, ele também é como se fosse uma pele, né? Ele tem uma porosidade, vamos falar assim, ele tem uma transpiração, ou seja, ele não é um produto impermeável. E eu acho que esse que é o maior erro, na minha opinião, da gente lá atrás, como as barragens eram feitas antigamente em concreto, a gente vem sempre fazendo em concreto, e porque sempre foi assim, e vem fazendo, e a gente, em tese, admite que o concreto é impermeável, e na verdade ele é permeável.
E a gente busca concretos para determinadas estruturas de baixa permeabilidade ou de ultra baixa permeabilidade. Mas a gente não pode subestimar e achar que um concreto ele é impermeável. Ele tem poros, ele tem rede capilar, então ele tem uma série de condições que, ou seja, se ele tiver uma superfície aqui sem proteção, a gente vai ter com água, por exemplo, uma penetração de água sob pressão, uma barragem com 50 metros de coluna d'água, por exemplo, a gente vai ter uma pressão muito grande nesse concreto. E com o tempo, com o passar dos anos, ele vai saturando. Né? Da mesma forma que podem ter entradas de agentes agressivos. Então, a gente tem aqui cloretos, dióxido de carbono, sulfatos, enfim, a gente pode ter diversos agentes agressivos que podem estar penetrando nesse concreto ao longo do tempo. Quando a gente tem uma superfície protegida, a gente está protegendo esse concreto. E nessa imagem a gente pode até observar, né, que a gente protegendo a superfície, a gente protege o concreto e o próprio cobrimento que protege o aço. Então, aquela tricotomia que eu falei, muitas vezes a gente tem isso. O projetista especificou bem o cobrimento, mas na hora da execução, executar errado. Por exemplo, o projetista especificou 50 milímetros, na hora da execução ficou com 30 milímetros. Então, a gente tem que entender que essa tricotomia existe, que o concreto ele é permeável e que se a gente protege ele consequentemente fica mais durável, mais protegido, e ele também está protegendo a armadura que está ali. Tá? Esse aqui é um teste que nós fizemos no laboratório da Holanda, uma câmara de CO2 que nós fizemos, não tem metodologia de ensaio ainda, mas nós fizemos aqui um teste de penetração de CO2. Vocês podem observar onde está em roxo aqui, né, com fenolftaleína, é onde a gente tem o pH do concreto ainda dentro da sua condição original. Quando você tem essa mancha em volta, eu diria a profundidade que penetrou o CO2. Né? Então, muitas vezes a penetração, a gente acha que o concreto não penetra nada, mas os gases ali, por exemplo, é fácil de penetrar. Tá? Então, dependendo do tipo de concreto. Evidentemente que o melhor concreto seria o que penetra menos. Né? Aqui tem alguns fatores de durabilidade também, que é importante ter em mente, né? Não estão todos, mas é importante ter em mente, porque nós temos alguns fatores que são externos e outros que são internos. Então, como eu falei, às vezes uma água do reservatório, teor de sulfatos, cloretos que podem estar entrando ali, né? E dependendo da qualidade dessa água, né? E os internos, que aí já são mais relacionados a própria condição do concreto, então a porosidade da mistura, né, uma overdose de cimento, por exemplo, ele pode implicar em retração por secagem e, consequentemente, em fissuração. Então aqui é importante a gente ter sempre em mente isso quando a gente está projetando ou executando um concreto de uma barragem. Acho que hoje também seria um erro muito grande a gente não falar de reatividade álcali agregado, né? Até pelo domínio que tem hoje, pelas normas que tem, pelos ensaios. Então, ainda hoje, você começar uma barragem sem ter feito todos os ensaios e principalmente ter feito todo o programa de reatividade álcali agregado, é um erro grande. Eu chamo, inclusive, de o câncer do concreto, porque, ou seja, a RAA, a melhor forma de tratar ela é preventivo. Tá? Então, corretivo não existe uma solução onde você fala assim, é 100% eficaz, tá? A gente tenta sempre isolar um dos componentes. Tem também o vídeo no YouTube, um pouco mais detalhado sobre isso, é uma videoaula aí de uns 40 a 50 minutos, que eu falo todo o passo a passo da norma, tá? Mas, basicamente, no caso das barragens, a gente tem aqui na própria norma do ensaio da RAA, que é a 15577, tá? Ele coloca aqui, classificação da estrutura, classe D, consequências sérias e de gravidade do ponto de vista econômico, ambiental e de segurança, mesmo se ocorrer pequena deterioração. Olha aqui as estruturas, grandes pontes, estádios, hidrelétricas, estruturas de obras de arte, barragens, instalações nucleares, eólicas, ou seja, as principais obras, né, e no caso nosso aqui de barragens, já se classificam como classe D. Então, a gente não pode deixar, em hipótese alguma, de estudar a reatividade álcali agregado para as novas obras. E as obras existentes, os empreendimentos existentes que não têm esse histórico, tem que fazer um monitoramento, tá? Porque é uma forma da gente saber se esse problema está evoluindo, não está evoluindo. Então, eu acho que hoje, com o conhecimento que nós temos, com os recursos que nós temos,
Para mim é impensável a gente construir obras com a RA instalada, né? Hoje a gente tem muita forma de mitigar esse tipo de problema. Bom, desculpa. Também tem que falar um pouco de profilaxia, né? Prevenção. É claro que muito do que eu estou falando são para as novas obras, novos empreendimentos concretos que ainda vão ser feitos, né? Mas a gente tem que aprender, claro, com as obras também que nós já passamos e já construímos aí no passado. Então, a prevenção, eu vou falar mais adiante um pouco sobre a questão de fissuração, mas a meta tem que ser 0 fissuras na fase de construção. E eu vejo muita gente se conformando, porque a norma permite de fissura até 0,4, e se conforma com isso e deixa fissurar, porque até 0,4 não precisa tratar, e as que forem acima, eu vou tratar depois no final, se infiltrar, se der problema, né? Então, muitas vezes eu vejo o empreiteiro sendo um pouco displicente com isso, né? Então, a meta tem que ser 0 fissuras, sim, tá? Eu entendo que é possível, a gente, claro que é muito difícil e depende do quanto nós estamos dispostos a colocar de recursos nisso, tá? Mas o primeiro passo seria a gente avaliar o microclima. Nós temos a referência da norma do ACI 305 e da NBR 14931, onde a gente tem ali o nomograma da velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura ambiente, temperatura do concreto. A combinação desses fatores vão definir a nossa taxa de evaporação. E quanto maior nossa taxa de evaporação, mais retração nós vamos ter no nosso concreto. Então, eu estou falando já de fissuras de retração hidráulica, né? Então, ou seja, na medida do possível, a gente tem que combater isso. Por exemplo, velocidade do vento. Eu já estive num vertedor onde, pelo regime ali do período, os ventos à noite no vertedor eram muito intensos. Então, o vento canalizava pelos muros laterais do vertedouro e ele canalizava bem ali na região do vertedouro, só que só à noite. Então, ou seja, o ideal seria a gente concretar logo no período sem vento, para a gente evitar a secagem prematura desse concreto por causa da ação do vento. Ou instalar barreiras, quebra-ventos, né, umidade relativa do ar, fazer uma nebulização do ambiente com a espingarda de ar e água, né, a temperatura ambiente muitas vezes a gente não consegue, mas a umidade relativa do ar a gente já ajuda a amenizar um pouco, e muitas vezes pode ter períodos onde não tem sol, né, batendo diretamente na região onde vai ser concretado. Então tem uma série de coisas, né, e temperatura do concreto, que consequentemente a gente fala muito de pré-resfriamento, que é o uso de gelo, né? Nas barragens a gente tem isso também. Para mitigar as fissuras, a gente pode trabalhar a redução da temperatura de lançamento do concreto. Também utilizamos muitos cimentos de baixo calor de hidratação, que geralmente são o CP3, CP4, porque tem adições de escória, pozolanas, e que não geram esse calor, né, que o cimento em si gera, né? Então, ou seja, esses cimentos adicionados, eles tendem a ser de baixo calor de hidratação. Mas também é uma coisa que tem que avaliar, tem que ensaiar, tem que conhecer, senão a gente acaba não escolhendo, às vezes, o melhor cimento. Por isso que é aquela questão, nem sempre é só o preço, a gente tem que olhar o contexto todo, né? Tá? Pós-resfriamento, alguns blocos a gente faz a instalação de serpentina, circula a água para fazer a eliminação do calor do bloco. Fibras, eu acho que a gente explora pouco ainda as fibras, tanto a micro para as questões de retração plástica, quanto as macros que podem ser usadas, né, não só para outros tipos de retração e a parte térmica também, mas como também as macros, elas também podem ser usadas para uma armação, para atuar em sinergia com a armação convencional, né? Então, nem sempre a gente vai falar de substituir o aço, eu acho ainda muito prematuro isso, mas para a gente falar em atuar em sinergia, aí sim, eu acredito que tem muitos blocos, dependendo da geometria, que a fibra ela vai auxiliar bastante. E muitas vezes a gente tem uma resistência de não está previsto no projeto, não vou colocar, vai encarecer meu metro cúbico, o empreiteiro não vai querer fazer, então vai atrapalhar o slump do concreto. Então, ou seja, o pessoal olha só pelo lado da dificuldade e não vê aquele benefício que eu falei a longo prazo, né, da estrutura. Então, isso a gente precisa evoluir um pouco mais nessa questão de fibras.
Aditivos eu coloquei os especiais aqui, né? Porque a gente tem aqui os redutores de evaporação, compensadores de retração, cristalizantes, são as novas tecnologias que vão chegando, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dos aditivos convencionais, tá? E cura, nós temos então Bidim mais água, que é o padrão que a gente vê por aí, a cura química e outros sistemas que aí tem algumas mantas, algumas coisas assim, mas eu diria que o Bidim mais água ou a cura química é o convencional que a gente faz aí. Aqui eu até deixei em vermelho até aqui, e daqui para frente eu coloquei em verde, que eu acho que esse que é o ponto que, ao meu ver, as barragens se acomodaram de olhar para trás e falar, sempre foi concreto, o paramento sempre foi concreto, vamos deixar sempre no concreto, e muitas vezes não investe nisso, na proteção. E essa proteção podem ter vários tipos de proteção, né? Uma camada de proteção mecânica, né? Selantes, proteção UV, realcalinizantes, redutores de permeabilidade, os próprios cristalizantes, né? Endurecedores de superfícies, hidrofugantes. Então, muitas vezes, esse tipo de proteção, eu diria que na maioria das vezes, né? Eles não viabilizam porque não foi colocado, não estava no projeto, não estava na planilha, o empreiteiro não vai aumentar o custo do metro cúbico dele ali. Então, ou seja, por não estar previsto, não é feito, e a gente acaba deixando de explorar essas novas tecnologias que podem proteger o nosso concreto e dar mais durabilidade, mais vida útil lá para frente. Claro que eu estou relacionando aqui só umas ideias, mas cada um tem uma finalidade, então é só para provocar esse tipo de discussão. E se a gente for resistente às novas tecnologias, né, eu acho que nem agora se fala muito dos cristalizantes, eu acredito que essas tecnologias vêm para ficar, vamos implementando, mas a gente não pode ficar nessa resistência de que sempre foi assim, né? Se fosse por isso, a gente não estaria usando hoje, por exemplo, os aditivos superplastificantes nas estruturas, que essa é uma tecnologia, vamos falar assim, até não tão antiga assim, né? Então a gente tem hoje boas referências, bons produtos. E depois da proteção, a gente tem que pensar na impermeabilização. Então aquele exemplo da chaminé de equilíbrio que eu comentei mais atrás, se fosse previsto já um sistema de impermeabilização, de acordo com a regra de Sitter ali, a gente já teria, além de ter a obra mais durável, mais segurança, a gente teria ainda gastado menos, né? Então a gente tem hoje sistemas de impermeabilização, vários tipos, mantas asfálticas, PVC, membranas acrílicas, cimentícios e outros sistemas, deixei em aberto aqui, tá? Então eu acho que a gente precisa falar mais, sim, em proteção e impermeabilização das nossas estruturas. É lógico que às vezes impermeabilizar uma barragem inteira pode ser muito caro, por isso que a gente tem que fazer essa engenharia de valores. Se a gente fizer algo a mais, muito a mais, pode se tornar antieconômico. Se a gente fizer a menos, a gente pode estar elevando esse risco de durabilidade, ou seja, durar menos, ou de ter um acidente, ou de ter uma patologia. Então, a gente tem que buscar sempre uma linha de excelência, e dentro dessa linha de excelência, a gente sempre caminhar a favor da segurança, tá? Então, é por isso que nessa engenharia de valores, a gente tem que estar sempre olhando isso, né? O controle tecnológico do concreto, tá? Eu resumo ele dessa maneira, numa imagem aqui, onde a gente tem o requisito de projeto e os requisitos econômicos para a gente ter a viabilidade da obra, né? Então, o primeiro passo é a gente começar pela escolha dos materiais constituintes pela relação custo-benefício. Ou seja, a gente não comprar só a areia porque ela é mais barata, a gente tem que comprar a areia que melhor se enquadrou e que melhor resultado teve no desempenho do nosso concreto. Porque se a gente não olhar o benefício, só olhar o custo, eu posso estar comprando uma areia, vamos supor, mais fina, que vai aumentar minha demanda de água e consequentemente, vai aumentar minha demanda de cimento para aquele mesmo traço de concreto. Então, a gente tem que olhar sempre a escolha dos materiais, o ponto de partida, a escolha dos materiais pela relação custo-benefício. Tem que ser uma escolha pensada, inteligente. Depois nós focamos no desempenho do concreto no estado fresco. Então a gente busca aqui atender os requisitos da aplicação. Basicamente é a condição de lançamento, de slump, né? Toda a condição que nós vamos ter do concreto. Tá? Dentro do requisito da aplicação, a gente... dentro do requisito da aplicação, a gente busca então todas essas características do concreto no estado fresco, para que, consequentemente, a gente atenda essa característica do concreto no estado fresco, a gente precisa de uma uniformidade desses materiais. Então,
Então, o controle tecnológico, eu falo muitas vezes, não é moldar e romper cor de prova, gente. Ele começa já aqui. A gente tem que, além de escolher os melhores materiais, a gente tem que fazer os ensaios para monitorar a uniformidade deles. Porque é claro que eles vão ter uma pequena variação, mas se eles tiverem essa variação e essa variação for acima de determinados limites, a gente vai ajustando e compensando isso no traço, para a gente assegurar esse desempenho no estado fresco, que é a primeira premissa. O concreto precisa ser lançado e o pessoal da produção vai ter que ter produtividade. Então, a gente precisa garantir essa uniformidade aqui. E depois que o concreto está lançado, adensado, colocado lá na estrutura, a gente, consequentemente, tem que ter o resultado no desempenho dele no estado endurecido, que basicamente é atender aos requisitos de projeto. Então, para isso, antigamente, né, se voltava muito assim, a qualidade do concreto se resumia a isso, né, atendeu no estado fresco, atendeu tudo no estado endurecido, então a gente tem um concreto de qualidade, né, então essa interseção aqui. E, mais recentemente, nós temos discutido muito, né, a questão dos requisitos ambientais, onde aparecem a durabilidade, sustentabilidade, principalmente sustentabilidade se fala muito agora, com a questão de pegada de carbono, né. Então, aparecem aqui a durabilidade, que basicamente é o quanto ele mantém as suas características de projeto frente aos seus requisitos ambientais, e para isso entra em conta, então, a classe de agressividade ambiental, localização da obra, o clima e outros fatores externos. E a sustentabilidade é da gente escolher esses materiais, né, com o melhor desempenho aí dentro desse contexto todo e, consequentemente, a gente vai estar com uma obra mais durável. Eu faço sempre essa brincadeira, assim, né? Uma obra mais durável, né? Às vezes a gente gasta um pouquinho a mais ali, escolhendo os melhores materiais, tendo o melhor desempenho, mas às vezes com essa pouca diferença, a gente pode ter... Eu nem sei se é só a diferença, tá? Porque a gente não consegue fazer duas obras pelo método A e o método B, né? Mas essa diferença, a gente pode... Uma obra que dura o dobro, né? A gente está falando de metade aí dos materiais, entende? Então, ou seja, uma obra que comparada, que se a gente consegue fazer o dobro de vida útil dessa estrutura, a gente está levando duas obras pelo preço de uma, né? Então, essa que é a mentalidade e a correlação que eu entendo com a sustentabilidade, tá? É o equilíbrio desses requisitos econômicos, então, com os requisitos ambientais. Nós temos, então, aqui em vermelho a possibilidade de atender 3 dessas condições, mas é claro que a nossa meta ela tem que ser a conformidade com todos esses requisitos. Por isso que o concreto ele não se resume a moldar e romper cor de prova, ele tem que ter todo esse controle dos materiais constituintes lá da origem dele, né? A gente tem que ter o DNA desse concreto. Me espanta ainda hoje a gente ir em muita obra e não ter nenhum databook direito, não consegue nem saber que cimento que foi usado, né? Então a gente precisa ter todas essas informações muito bem catalogadas para que a gente deixa essa marca no tempo. A gente tem ali, daqui a 20, 30, 100 anos, 200 anos, a pessoa for inspecionar aquela obra, encontrar essa informação, vai saber tudo, né, de como foi feito, o as-built ali, né. Então, eu acho que a gente precisa focar muito, e ainda mais nessa época nossa da era digital, né, ou seja, para a gente poder deixar essa documentação eternizada é muito fácil, mas a gente precisa organizar e trabalhar direitinho, né. Eu acho que para mim é um orgulho se daqui a futuras gerações olharem o nosso trabalho e reconhecerem, poxa, olha como esse pessoal trabalhava bem, né? Essa imagem aqui, tá, gente? Qualquer doido acha que sabe fazer concreto e o pior é que ele faz, né? Então, porque muitas vezes o pessoal subestima que o concreto, é só misturar cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo, né? Ou, no popular, areia e pedra, e acha que tem concreto. Mas hoje a gente tem aqui vários tipos de aditivos, fibras e adições, e isso é uma arte, né? Esse livro mesmo do Meta e Monteiro, ele fala isso e eu concordo, é uma arte, porque você pode entregar os mesmos materiais para pessoas diferentes, eles podem seguir métodos diferentes, vão buscar atender os requisitos de projeto, mas vão chegar em resultados diferentes. E tem um pouco de subjetividade, às vezes o que é argamassado demais para um pode não ser para outro, então eu considero que é uma arte, sim. Dentro do concreto convencional, vibrado, né, CCV, o famoso CCV, né, então nas barragens a gente basicamente é CCV e CCR, vou comentar mais sobre isso, mas nas barragens de modo geral o FCK abaixo de 10 MPa, menor ou igual a 10 MPa, é aplicado nas regularizações de fundação, de rocha,
e entre 10 e 20 são as estruturas mais massivas, os blocos massivos são aqueles que a gente tem ali mais a importância até da gravidade, do peso, do que das resistências em si, e acima de 20 MPa são os concretos estruturais, que nas obras que tem vertedouro controlado, muitas vezes você está ali no própria superfície hidráulica, pilares do vertedouro, viga, munhão, enfim, os concretos estruturais são em algumas estruturas localizadas. O lançamento geralmente é o direto ou bombeado, cada vez mais bombeado por questões de produtividade. Como eu falei também, o importante é seguir as normas técnicas, então aqui já tem as normas de todos os materiais que compõem o concreto, e a dosagem, claro que é o equilíbrio, é a receita, né, da combinação desses materiais. Aqui é um exemplo da ficha técnica da fibra. Como eu falei, a gente tem explorado ainda pouco nas barragens os benefícios da fibra, mas só estou dando um start aqui, uma ideia. Também os cristalizantes que estão chegando, essas tecnologias são mais recentes, mas que eu acredito que para um paramento de montante, onde você vai ter o contato permanente com a água, ou na faixa de oscilação do nível de água do reservatório, eu acho que tem bastante aplicação nos concretos de fundação, contato com rocha. Então, eu acredito que os cristalizantes podem ajudar bastante também nessa redução da permeabilidade do concreto, né? E os aditivos, os mais comuns, né? Os aceleradores que vão para concreto projetado, geralmente. Os mais comuns nas barragens, a gente usar um incorporador de ar, mid-range, que seria entre o plastificante e o superplastificante, mas depende, claro, de cada caso aqui, tá? Os secos também, né? No caso aqui, eu vou até mostrar mais para frente, um que a gente usou no CCR, é bem interessante, mas enfim, eu digo que para cada solução tem um remédio, né? Então a gente tem que buscar aqui dentro da linha de produtos várias opções que dentro das empresas tem. E claro que sempre conversar com o departamento técnico ou com o consultor, né, com o tecnologista de concreto antes de cada uso. Aqui, só para passar bem rapidamente, até para respeitar o tempo aí de todos, a NBR 7212, né, ela tem alguns ciclos de tempo definido, tá? Então, o início da mistura do concreto é o momento da primeira adição de água, o contato da água com o cimento, tá? Então, nós temos aqui, nessa linha do tempo, um tempo máximo de 90 minutos para a chegada do caminhão na obra. Isso obras que a gente está falando comum da NBR 7212. Muitas vezes nas barragens a gente tem até a central de concreto dentro da obra, então esse tempo acaba nem sendo mensurado, né? Depois da chegada do caminhão na obra, mais 30 minutos para o lançamento, tá? Então, esses são os tempos de norma. E depois nós temos a manutenção da trabalhabilidade, que a partir desse tempo de manutenção da trabalhabilidade, a gente começa a ter uma perda da trabalhabilidade, tá? E é claro que o adensamento, ele tem que ser feito conforme a norma, né? No máximo em 150 minutos. Então, a gente tem esse período aqui para chegar e fazer o adensamento. Entre o adensamento e o acabamento, né? O acabamento tem que ser feito antes do início de pega. E depois a gente tem que entrar com a cura, tão logo seja possível, para a gente também já, provavelmente vai entrar aqui entre o início e o fim de pega, mas tem que ser tão logo seja possível. Então, dependendo da estrutura, já é possível, quando sentir ali, ao toque mesmo ali, que já é possível entrar com a cura, já entre com essa aplicação da cura, porque quanto mais cedo, já vi muito caso de obra que o pessoal fez a cura corretamente, mas entrou tarde. Então, quando entrou tarde, já haviam microfissuras e começou ali ter algumas retrações plásticas mesmo, e a cura foi ineficiente para combater, tá? Nessa linha, a Viapol tem também os seus agentes de cura, né? O Curacreto 309 é um dos que eu também tenho buscado aí, recomendar. A gente tem o respaldo, até porque eu acredito que esse nome, né, por causa da STM-C 309, que é a norma, a STM, nesse caso, para esse tipo de membrana de cura, né? Então, cada um tem a sua particularidade, tem alguns à base parafina, tem os desmoldantes para desforma, enfim, tem toda aqui a linha de produtos nesse caso da cura para frente, né?
Vou passar brevemente também, porque essa rotina padrão, né, de ensaios de concreto fresco. Então, nós temos o abatimento slump, o ensaio de slump mais aqui à esquerda, o teor de ar incorporado, a medição das temperaturas ambiente do concreto, verificação da densidade e a moldagem dos corpos de prova. A densidade, gente, é muito importante para a barragem, porque, ou seja, a barragem ela precisa dessa estabilidade por gravidade. A maioria das barragens são de gravidade. Então, esse tipo de controle nós temos que fazer, até para a gente poder retroalimentar o projeto, se aquela densidade está conforme ou não. A moldagem, nós temos a norma, então, a NBR 5738, com procedimento de moldagem do corpo de prova. Temos uma norma para a cura do corpo de prova e uma outra norma para o ensaio, tá? Então, é claro que é importante ter essa calibração, e eu falo que parece simples, porém a gente vê muita atrocidade por aí, que aí é o que eu digo para vocês, se o pessoal segue a norma técnica, não é para ter problema, né? É claro que não é só seguir a norma técnica, tem que ter o conhecimento, saber o que está fazendo, mas assim, se segue as normas técnicas, a gente já minimiza muito dos problemas. Agora, esse tipo de corpo de prova, por exemplo, com ar aprisionado, né, com todos esses vazios, a gente tem que lembrar que vazio não tem resistência, ou seja, o meu corpo de prova está com vazios que não vão agregar em nada, e, pelo contrário, vão prejudicar a resistência desse corpo de prova. Então, muitas vezes o problema não está no concreto, mas está no controle tecnológico, foi mal moldado, foi mal ensaiado, e imagina esse concreto está bem lançado e bem adensado no campo, mas o laboratorista não fez a moldagem corretamente, né, a gente está tendo esse tipo de problema. Da mesma forma que, ao contrário, a versa também é verdadeira, né? Ou seja, se o laboratorista moldou tudo bonitinho ali no laboratório, fez o ensaio, atendeu a resistência, está tudo ok, mas lá no campo o pessoal não fez a parte dele, é só ir lá ver, visualmente vocês vão ver que a parte do campo vai estar prejudicada. Olha só esse corpo de prova, é uma junta fria no próprio corpo de prova, né? Então, e bem mais aqui ao topo, né? Ou seja, se o corpo de prova são 2 camadas e era para ter dado uma junta fria, tinha que estar essa junta mais ao centro, ou seja, nem a altura de camada está sendo respeitada nesse caso aqui. E essas condições precárias que a gente encontra por aí. Então, muitas vezes o pessoal, esse aqui é até serviço, tá, gente, né? Só vender o peixe da Holanda, não, mas esse aqui não é o trabalho da Holanda. Isso aqui me chamaram para uma consultoria onde eu cheguei lá e constatei que muitos dos problemas estavam vindo do controle tecnológico. E então eu falo isso, às vezes o pessoal não quer investir, não quer valorizar e contrata ali pelo mais barato, e muitas vezes as empresas estão sendo oprimidas para isso, ou seja, ele não quer perder, ninguém quer perder uma concorrência. Então o pessoal joga o preço lá para baixo, coloca tudo de qualquer jeito, depois não consegue entregar, não consegue trabalhar. Por isso que a gente tem que equilibrar ainda melhor isso aí, porque essa obsessão por preço, hoje eu tenho trabalhado mais consultoria para controle tecnológico do que próprio controle tecnológico, porque hoje a gente entende que tem um limite para a gente baixar o preço e não comprometer a qualidade, né? No caso do CCR, tá? Então as barragens, como eu falei, são geralmente, tá? Aqui à esquerda a gente tem um esquema básico, né? O nível da água, a barragem, e elas são estruturas de gravidade. Então, elas são dimensionadas para trabalhar por essa gravidade. O caso do CCR, o concreto compactado com rolo, é uma tecnologia que vale a pena para muitas barragens por causa da velocidade de produção e porque o CCR ele tem um baixo consumo de cimento, geralmente fica de 70 a 110 quilos por metro cúbico, tá? Em linhas gerais, tá? Pode ser um pouquinho a mais, já fizemos casos com um pouquinho a menos, mas a maioria das vezes fica entre 70 a 110 quilos por metro cúbico de cimento, tá? E essa tecnologia não é nova, já desde 1986, acho que aqui no Brasil, né? Aqui nesse artigo tem alguma referência, e a gente já trabalhou com muito sucesso com esse aditivo da Viapol para CCR, então é um aditivo plastificante de pega prolongada para concreto rolado. Porque muitas vezes a gente precisa ter essa pega prolongada do concreto, porque o concreto rolado, a gente trabalha um sistema de linha de produção dessa maneira. Então a gente tem um caminhão betoneira com concreto convencional fazendo concreto de face e argamassa de selo, mas o concreto CCR ele é transportado em caminhão basculante. Então, por isso que traz muita produtividade, né? Então, você vem, larga o CCR aqui com um caminhão basculante, com um trator de esteiras você faz o espalhamento, depois já vem o rolo compactador. Então, você trabalha igual uma barragem de solos, né?
e com isso você consegue sincronizar toda a linha de produção e construir com volumes mais rápidos, né, com cronogramas mais acelerados, né? Então, a metodologia ela tem vários benefícios. Então, é um tipo bem diferente de concreto, né? Não é um concreto convencional como a gente vê por aí, mas essa tecnologia é muito usada mais. Aqui em perspectiva, né? Porque você faz essa linha de produção e você pode avançar em faixas. Então, e com isso você já vem construindo esses degraus do paramento de jusante que nós vemos na risco das maiorias das barragens, né? Então, o CCR tem muitas vantagens, né? Nesse caso aqui, por exemplo, é um projeto Marca Pomacocha, nos Andes peruanos, onde essa barragem, ela reserva essa água do degelo das montanhas, né? Então, esse é um dos projetos interessantes da nossa consultoria, que teve aí no passado, e fazer um concreto nessa elevação, com todos esses desafios, com toda essa logística, né? Porque essa região também é uma região muito remota. Mas também é uma barragem que ficou com um projeto maravilhoso, como dá para ver aí na foto. Algumas barragens aqui também no Brasil, barragem de Mucurici, no Espírito Santo, então uma barragem simples, um vertedor, soleira livre, né, e nós temos aqui uma barragem feita também em CCR. O açude público do Castanhão, aí já é um vertedor controlado, um reservatório enorme, tá? Mas lá no Ceará também é uma das obras bem emblemáticas, né? Barragem Santa Cruz do Apodi, no Rio Grande do Norte, também é outra barragem de grande porte, de CCR. Barragem do Rio São Bento, também outra barragem aqui, né? Basicamente, muitas barragens têm esse tipo de estrutura, né? Uma ombreira direita, uma ombreira esquerda e um vertedor na região central, soleira livre. Então, aqui alguns pontos relevantes para a gente ir para a reta final. Intempéries, a gente tem dentro de uma barragem que está ali, ela está sempre submetida a esse tipo de ciclo, né, de intempéries, ou seja, o ciclo de mole e seca, sol e chuva, calor e frio. Então, boa parte da deterioração e que vai exigir alguma manutenção e que vai levar isso lá para frente para um tratamento, né, é esse tipo de situação que ela está imposta, né? Então, e que é natural dentro de um desses projetos. Então, claro que quanto mais resistente e com melhor desempenho nós projetarmos e executarmos essas estruturas, mais tempo elas vão durar. Boa parte dos problemas de durabilidade e patologias em obras hidráulicas estão relacionados às infiltrações e deficiência na proteção e impermeabilização nas estruturas. Vou comentar isso melhor na parte de fissuras. Falta ou deficiência no cobrimento das armaduras, como eu mostrei naquele slide lá das proteções. Fissuras, trincas e outros defeitos se tornam caminhos preferenciais para entradas de agentes agressivos. Então, o tratamento de fissuras, gente, ele é muito importante. Em barragem, obras hidráulicas, sempre tem uma coisinha ou outra ali para fazer. Temos que trabalhar, sim, com a meta zero, né? E ele não pode ser subestimado. A gente tem que entender a causa da fissura, o tipo da fissura, a orientação e direção da fissura, abertura e profundidade, movimentação da fissura e a condição da fissura. A condição, se ela está úmida, está seca, está com infiltração, está com percolação de água. Então, o pessoal muitas vezes acha que a fissura, fissurou, ok, vou lá tratar, né? E se você não entender todo esse cenário, você pode fazer um tratamento equivocado. Dentro da NBR 6118, as barragens se enquadram geralmente nessa classe de agressividade 1, fraca, rural, submerso, e o risco de deterioração insignificante. Por isso que eu vejo muitas vezes o pessoal negligenciando mesmo. Não, tranquilo, fissuras para a gente ali, só se infiltrar, só se der algum desconforto, mas eu vejo o pessoal subestimando. E aqui, então, tem mais alguns detalhes da norma, mas é daqui que vem o 04, o tal do 04, que muitas barragens o pessoal fala assim, até 04 não precisa tratar. Então, é daqui que vem esse 04. E a norma, ela coloca aqui, a abertura que não exceda os valores da ordem de 0,2 a 0,4 não tem importância significativa na corrosão de armaduras passivas, tá? Então, ela está sendo bem específica para armaduras passivas, como é a maioria dos casos das barragens, mas, gente, cabe o bom senso, né? Não é só porque a norma fala que menor que 0,4 não precisa tratar, mas e se eu tiver uma de 0,3, mas eu estou tendo uma infiltração de água, uma percolação de água, está tendo lixiviação do hidróxido de cálcio, está tendo um sério de desconforto ali, eu não vou tratar? Então, a gente precisa entender até que ponto
tem o requisito normativo e até que ponto tem o bom senso e a necessidade da intervenção lá de campo, tá? Eu estou falando para a maioria dos casos, né? Então, aqui é a tabela de uma forma mais legível, né, que é só um pouquinho mais ampliada, é a mesma tabela. E, geralmente, esse tratamento de fissura se resume a 2 sistemas, tá? A gente tem o sistema, geralmente, selamento de trincas, que utiliza esse sistema espuma mais gel, que seria o Aquadan gel e o Aquadan espuma. A espuma ela é usada principalmente onde você está tendo percolação de água, né, merejamento da água, que você precisa estancar o fluxo com a espuma, ela é hidroativada, estancou esse fluxo, depois você tem que fazer a aplicação do gel para comatar ali e preencher todo o plano da fissura, tá? Então, a espuma ela é usada especificamente para esses casos, mas o selamento ele é um tipo de tratamento que, vamos falar assim, flexível, né? Então, ou seja, ele sela aquele plano da fissura, mas ele acaba não sendo um tratamento estrutural. E quando você tem um tratamento estrutural, fissuras estáticas, geralmente você vai para a linha epóxi de injeção, tá? Então aqui também tem a ficha técnica do Viapox injeção. E para fechar, eu vou falar um pouquinho também dos dispositivos veda-juntas. A gente tem, nas barragens, geralmente a cada 20 metros, né, a gente tem esse tipo de... Aqui é uma seção, uma seção no eixo da galeria, tá? Então a gente está como se estivesse vendo a barragem de frente aqui, né? E a cada 20 metros, mais ou menos, a gente tem essas linhas que são as linhas onde estão instaladas as juntas, né? Ou seja, onde se definem os blocos, tá? E esse dispositivo, apesar desse nome veda juntas, essas juntas elas têm uma importância muito grande. Aqui, deixa eu voltar nessa imagem. Essas juntas elas têm uma importância muito grande. A barragem é um elemento rígido de várias toneladas, né? Então, se vocês pensarem até como uma barrinha de chocolate aqui, ó, dentro da embalagem, e você quebrar as fileiras ali, você consegue ter ainda uma acomodação ali, sabe? Então, eu tô pensando nisso, assim, da gente falar dessas linhas, né? Ou seja, a gente deixa com que essas juntas de contração, de dilatação, elas consigam trabalhar. Às vezes você vai ter um recalque aqui nessa estrutura, um movimento diferente dessa outra aqui. Então, esses blocos, eles precisam trabalhar de forma independente, senão, o que acontece? Se não houvesse essas juntas, a gente teria trincas transversais, né? E sem controle, elas apareceriam em outros locais. Então, basicamente, no projeto já se define, já se induz isso, e então esses dispositivos, eles não só vedam as juntas, como eles também eles têm ali vários tipos de tensão, né, torção, enfim, então eles têm que ter uma resistência e consequentemente também fazer a vedação desse plano, porque se não houver essa vedação desse plano, qualquer falha nesse dispositivo, a gente também vai ter uma percolação de água e muitas vezes enxergar esse merejamento aqui ou no paramento de jusante ou até mesmo na própria galeria, ou até, num caso mais extremo, inundar a galeria. Essas galerias são de inspeção mesmo para a gente verificar comportamento aqui da barragem e até mesmo instrumentar. Dependendo da altura da barragem, não tem galeria, mas as barragens de maior altura com certeza vão ter. Então essa aqui é uma seção transversal, de uma seção vertedora, onde você instala esse perfil, né? Ele vem aqui desde a parte de montante até a parte de jusante, tá? Então essa borracha aí, né, que o pessoal fala, esse perfil, ele é todo instalado em todo o perímetro para a gente poder ter a vedação desse plano e os blocos trabalharem de maneira independente. E também, por fim, aqui, os reparos estruturais, tá? Eu coloquei aqui os principais, tá? Não estão todos os produtos, até porque ficaria muito longo falar de todos os produtos e também entrar no detalhe deles. Mas o Viapox adesivo, né, que são adesivo estrutural, é muito usado em obra para vários tipos de colagem, reparos e de pequeno porte, né? Mas a maioria dos reparos, eles se resumem a esse Elco Repair V50, que é argamassas poliméricas, que pela condição de tipsotropia a gente consegue aplicar em vários tipos de situação. E o Via Grout, que aí já no caso de Grout a gente tem aí uma fluidez melhor, mas aí nesse caso a gente também precisa de forma e a gente faz também vários tipos de reparo usando esse Via Grout. Estou comentando desses dois especificamente porque são os mais usados, os mais indicados e muitas vezes o cliente nas barragens eles preferem ainda buscar e fazer alguma argamassa na obra, né?
Então, para mim, depende muito do volume, se isso tem vantagens ou não, porque quando você trabalha com produto industrializado, você tem uma uniformidade desse produto e uma uniformidade do desempenho desse produto, né, consequentemente. Então, dependendo do volume, essa economia ela pode ser boba, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, né, em utilizar esses produtos, porque muitas vezes, se você já está fazendo um reparo, né, é importante que esse reparo seja bem feito, senão daqui a pouco você vai ter que fazer o reparo do reparo. Então, até que ponto essa economia vale a pena? Depende do volume. Então, esses dois produtos são bem indicados para as barragens, porque se vocês observarem pela classe de resistência deles, eles superam, até com folga, o maior FCK da obra. Então, muitas vezes você trata até excedendo mesmo na resistência, mas é melhor, já que você está fazendo uma intervenção de reparo, é melhor você dormir tranquilo, né? Tá bem ciente do que você está fazendo. E para fechar, o mais incompreensível do mundo é que ele seja compreensível. Eu acho que essa é a frase para mim, para a engenharia é muito aplicável, né? Então a gente busca eliminar o máximo de dúvidas que nós temos, conhecer o máximo de informação, transformar o máximo do que a gente puder em números, em dados, para a gente poder estar sempre tomando as decisões e aprendendo com elas e cada vez melhorando em cima dos nossos serviços, né? Então acho que tem muita coisa implícita nessa frase aí. E queria agradecer a todos pela atenção, Via Paul novamente pelo convite, e fico à disposição de vocês aí para as dúvidas e comentários. Sensacional, muito bom, Rafael. Espetacular apresentação. A tua apresentação faz link com vários outros episódios que vamos ter mais para frente, né? Nós vamos ver lá no episódio de fissuração em reservatórios, a opinião lá do professor Andrés é igual à tua, né? De zero, de usar o bom senso, apesar da norma permitir fissuras, mas numa estrutura de hidráulica, né? A fissura vai causar vazamento, né? Vai ser um vazio, um local onde vai penetrar a água. Então é diferente se fosse qualquer outro tipo de estrutura de concreto, né? Valporê é o nosso diretor comercial do mercado técnico e aproveitamos aí essa ocasião para trazer um pouquinho da sua vivência, do seu conhecimento. Valporê, tomara que você consiga aí compartilhar e apresentar para nós. Está contigo. Bacana, obrigado, Thiago. Está conseguindo me ouvir bem? Positivo. Sim. Então tá bacana. A apresentação já está aí também? Perfeito. Legal, bacana. Rafa, muito bom te ouvir, cara. Quando a gente olha isso aí, vai passando um filme aqui na minha cabeça, né? Nós que regulamos aí na idade, no nosso começo de carreira profissional, quando você fala de João Leite, eu sou goiano, né? Então a gente olha ali para a barragem João Leite, 50 metros de altura, 400 metros e poucos de comprimento de CCR. Foi um desafio bacana que a gente vivenciou junto lá. A Ilha dos Pombos, que você mostrou aí no reparo. Tive a satisfação de estar com vocês nesses projetos também. Muito bom. Você passou por várias coisas interessantes aí para a gente poder dividir informação. E o que eu quero fazer aqui, gente, é só complementar um pouquinho disso que o Rafael falou, né? Como o Thiago já adiantou, a Viapol tem uma série de soluções em produtos para essas barragens, né? E a gente vai falar disso num determinado momento. Então, desde barragens que você tem aí 3 milhões de metros cúbicos de concreto, onde a gente trabalha com os plastificantes, né, como as adutoras, né, aqui em Cachoeira, em São Lourenço, onde a gente trabalhou com os aditivos cristalizantes também, né, as captações de água, né, são áreas muito sensíveis e a gente tem que trabalhar com concreto de forma bem bacana, conforme o Rafael foi falando aí para vocês, nessas soleiras, né, de vertedouros, né, a gente chama de soleiras vertentes, né, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar com vários produtos aí, soluções no concreto para a gente poder ter um resultado interessante, né? A Viapol tem toda a linha de injeção que o Rafael comentou aí, nós vamos falar mais num episódio dedicado a isso. E o que eu vou passar aqui com vocês muito rapidamente é sobre essa última parte que o Rafael falou, né? Sobre as juntas de PVC. Por que a gente está falando um pouquinho disso? Porque
mesmo nessas estruturas, né, de saneamento, né, desde as barragens de captação, até mesmo nos decantadores, nos reservatórios, né, onde a gente pode ter um trabalho ali, né, muitas das vezes a gente constrói a base desse reservatório, e quando nós vamos construir as paredes, as juntas se tornam pontos sensíveis, né? Então, o perfilado, via junta, então, fuga em band, tem vários nomes essa pecinha aqui, né? Que a gente chama de perfil de PVC, desde os vários formatos que eles têm, com bulbo, né? Ou perfis que a gente chama de I, perfis que a gente chama de M, cada um com uma característica onde você tem que ter um projetista envolvido, né? O projetista tem que participar dessa decisão. Por quê? Porque a definição do dimensionamento dessa via junta, desse perfilado, ele vai passar pelo tamanho dos esforços que essa estrutura vai sofrer, e não somente pela pressão hidrostática, onde muitas das vezes o pessoal só quer considerar isso. A pressão hidrostática, ela vai ser uma referência ali para você ver algum dos perfis, para ver até que resistência, né, esses perfis vão resistir em termos de pressão em metros de coluna d'água. Mas tem outros fatores que o projetista leva em consideração no dimensionamento, né? E a gente vai vendo aqui, né, que esses perfis eles vão surgindo dentro das imagens para que a gente possa ter uma barragem com essa capacidade de retenção de água nas juntas. Não adianta eu ter o concreto lindo e maravilhoso, conforme o Rafael falou, se a gente não cuidar dessas juntas e desses tratamentos, né? E a gente tem que lembrar que isso segue uma norma Mercosul, né? Onde esses perfis eles têm que ter uma tensão de ruptura mínima, por exemplo, de 12 MPa, um alongamento de 280% para suportar essa movimentação, uma dureza Shore, né? E um ponto sensível, onde vai ser a base dessa apresentação, né? Eu quero falar um pouco muito mais dedicado à solda. Por quê? Porque esse vai ser o ponto frágil desse sistema, né? Como é que eu faço isso, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é um equipamento que faz o rompimento da junta, onde vai tirar essas medidas, né? Como é que isso é feito? É feito, você tem aqui esse molde, né? Que a gente chama de faca, que ele vai cortar o perfil de PVC. Esse perfil ele vem para o equipamento, e esse equipamento vai exercer uma velocidade, uma tensão, e essa tensão vai nos dar esses resultados de alongamento e tensão de ruptura, de acordo com a característica da peça. E esses valores, gente, só para vocês terem, independe. Se ele for um O12, O22, O33, O35, o resultado tem que ser o mesmo. Nós estamos avaliando a qualidade e a capacidade de alongamento dessa peça, tá? Então, independente do tamanho do perfil, a norma ela vai trazer os mesmos valores para isso, né? E aí a gente tem que levar em consideração alguns cuidados na montagem dessas estruturas com PVC, né? Porque não é simples, né? Se você observar nas fotos, ela vai subindo de acordo com a estrutura, né? E você tem que proteger essa aba que fica exposta, porque a gente já sabe que o PVC ele sofre com exposição ao raio ultravioleta. Então, se isso aqui for ficar num período curto exposto, está tudo certo, faz parte do processo construtivo. Agora, a gente já pegou várias situações onde uma barragem, uma captação, uma adução, né, ela começa a ser construída e qualquer motivo, nós estamos no Brasil, né? Essa obra interrompida, isso fica exposto. E a exposição dessa peça sem uma proteção adequada, ela pode te dar problemas no futuro. Por quê? A perda do plastificante pela ação do raio ultravioleta vai fragilizar essa junta. Então a gente tem que pensar na proteção dela no momento que a gente estiver executando, caso uma obra tenha a necessidade de ser interrompida, né? E aonde eu vou entrar mais propriamente dito, quando a gente fala das emendas de via juntas, né, nós temos vários modelos. Nós temos em cruz, nós temos em L, em T, em tridimensional, no mesmo plano. Isso vai muito depender da característica do projeto. E o que eu brinco, às vezes, quando eu dou um treinamento desse em obra,
é que essas juntas você não deve colocar o operário para executar isso lá em cima no momento que ele está fazendo a solda. Lá em cima ele tem que fazer solda de topo. As peças especiais ele tem que fazer numa bancada para garantir que a solda fique bem executada. Então, quais são os procedimentos para a gente garantir que uma solda fique bem executada, né? Então, eu tenho que trabalhar com esquadro para poder fazer um corte e ter isso bem alinhado, né? Eu tenho que ter uma ferramenta de corte muito bem afiada para que eu garanta que isso fique perpendicular. Eu tenho que trabalhar com um facão que nós chamamos na obra, né? O que que é esse facão? É uma lâmina de aço, né? Que ela tem que ter pelo menos 15 centímetros a mais no comprimento do que o perfil de PVC, porque vocês vão perceber que é feito um aquecimento nessa peça, né? Eu sempre recomendo pelo menos 10 centímetros de largura para garantir que ela vá pegar toda o PVC e uma espessura, importante isso, tá, gente? Parece uma bobagem, entre 1 e 2 milímetros de espessura. Por quê? Porque se ela for muito fininha, ela absorve calor muito rápido e perde calor muito rápido. Então, numa espessura entre 1 e 2 milímetros, ela tem a capacidade de reter essa temperatura e garantir que a gente vai ter uma solda muito bem aplicada. Deixa eu seguir aqui para o próximo. Você pode usar na obra, dependendo da obra, você pode fazer um molde para ajudar essa dupla, normalmente é feito em dupla a solda, né? Para que ele possa fazer essa solda com uma maior tranquilidade, exercer menos força, menos pressão ali na hora. Esse facão, né, isso aqui que nós chamamos de facão, essa ferramenta, ela normalmente é aquecida com um maçarico, né, trabalhando numa temperatura aí próxima de 150 graus, né, então a gente tem que estar trabalhando com as luvas, com os EPIs adequados, né. Algo importante, aqui é uma dica legal de quem vai fazer a solda de um PVC. Você pega um pedacinho dele e você encosta no facão e pressiona um pouco. Se ele queimar, a temperatura está muito alta. Se ele não derreter, a temperatura está muito baixa. Então, o que sinaliza para você que ele está de forma adequada? Você colocar ele ir derretendo sem queimar. Porque se ele queima, esse material preto que está ali, ele vai evitar a aderência com outro perfil. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma área onde você não vai ter uma emenda bem feita, e aí vai ser um ponto de fragilidade para essa junta. Então, aqui, ó, dá para a gente ver de forma legal, onde começa a derreter, ó, forma esse cordãozinho aqui, ó, à medida que a temperatura está adequada, né? Então, ele vai remover esse facão e vai fazer a união das duas peças. Aí ele vai ter isso garantido. E aí, com isso, olha aqui, tá vendo essa peça aqui à esquerda? Uma imagem, ó, esse preto aqui, ó, quando eu forço a peça, ela vai abrir aqui. Aqui vai ser o meu ponto de vazamento, né? Por quê? Porque ela estava com excesso de temperatura. Então, a gente pode fazer um teste visual, dobrar essa peça e eu tenho que garantir que ela fica com esse formato. Algumas perguntas que já me fizeram em obras, por exemplo, Valpurê, eu comecei a minha obra com via junta O35 e agora eu já estou numa altura que eu posso mudar, por exemplo, para um O22. Como é que eu faço essa emenda? Sempre, gente, sempre a parte central tem que estar alinhada. O bulbo tem que estar alinhado. Então vai sobrar, pensando num O35 para um O22, eu tenho aí 13 centímetros de diferença. Então vai sobrar aqui para a esquerda 6,5 centímetros e para a direita outros 6,5 centímetros. Eu não vou soldar ele partindo de uma lateral para outra, eu vou sempre soldar ele partindo da centralização. E uma prática que a gente coloca e sugere, né? Você também pode trabalhar com mastique hidroexpansivo para ser em cima ali da junta, para ser um reforço no momento que você vai fazer essa execução de solda, né? E praticamente para a gente finalizar, algo que é muito importante, gente. Olha só,
a estocagem do material, tá? Principalmente quando nós trabalhamos nesses projetos, barragens de captação e tudo mais, se nós deixamos o material exposto no sol, esse material começa a perder a plasticidade dele, vai ganhando uma rigidez e não vai cumprir com os requisitos exigidos lá na norma Mercosul. Tá? Então, sempre manter ele armazenado dentro de um espaço protegido e, à medida que for tendo a necessidade, você faz o deslocamento desse material para o campo, né? Então, aqui um exemplo dessas barragens de captação, e muitas das vezes, o que o cliente faz? Ó, à medida que a via junta vem subindo aqui, ó, muitos deles constroem como se fosse um caixote, um saco plástico maior, uma proteção, e envolve isso aqui, porque muitas das vezes o tempo que você leva para ir subindo essa barragem, ou se ela for interrompida aqui por qualquer motivo, né? Aqui, por exemplo, é uma jusante de uma barragem, conforme o Rafael mostrou, nesse tipo de captação, normalmente você tem a via junta, tanto a jusante como a montante, né? Para dar um direcionamento dessa junta, desses blocos que são muito grandes, para que eles sejam manipulados ali e possam trabalhar de forma adequada. É isso, uma participação rápida, só para complementar aquilo que o nosso amigo Rafael apresentou para vocês, né? O foco era o concreto, mas a gente entendeu que seria importante passar um pouquinho por essa parte da junta, que é um dos pontos sensíveis dentro do tratamento dessas áreas de captação de água de grandes volumes. Isso aí, Sen- Thiago, sen- também estou sen- à disposição aqui. Muito bom, sensacional, Valporê. Confesso que a tua palestra hoje foi a melhor de quando você deu treinamento para a Viapol desse assunto. Muito boa. Valporê tem uma grande experiência nisso. Estou vendo aí a professora Sandra, né? Vários comentários aqui, nenhuma pergunta. A professora Sandra está aí presente. Muito obrigado, professora. Deixa eu compartilhar só o último slide aqui para encerrar sobre os episódios.